Olá, você que acompanha aqui sempre todas as segundas, quartas e sextas o canal do escritor Luiz Júnior. Olha só, segunda-feira a gente sempre tá falando de terror, horror, mistérios, umas coisas loucas aí que tem e que sempre é um pano de fundo interessantíssimo para as nossas obras, hein? Às quartas-feiras é dia da mitologia, a gente vai falar sobre mitologia, arquétipo, jornada do herói, vamos falar sobre contos de fadas, ó, acompanha aí, hein? E toda sexta-feira a gente vai falar as técnicas de escrita para você que é um escritor iniciante, para você que é um escritor já intermediário, para você como profissional e que deseja aprender um pouquinho mais, rever alguns conceitos, aprender a escrever, ou até mesmo para você que é um leitor e que quer entender melhor como que é essa arte fantástica, né? De escrever histórias, hein? Então olha só, hoje é segunda-feira, é dia do terror e do horror. E a gente vai falar sobre as coisas do Nordeste. Tava aqui conversando com a Rosângela, que além de ser minha companheira, minha parceira, ela também é a minha produtora aqui, minha assistente técnica de gravações. E ela tava me falando sobre algumas coisas do Nordeste brasileiro. Então eu trouxe aqui, eu tô até com as anotaçõezinhas aqui, ó. Nós vamos falar sobre 3 coisas assim que podem ser usadas bem nas suas temáticas. Porque, gente, quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve uma história, a gente tem um arco, a gente tem uma base geral, universal. A gente usa ali a jornada do herói, a gente usa a curva do personagem, a gente usa pontos específicos, ponto de virada 1, ponto de virada 2. Quer saber mais? Nossos vídeos de sexta-feira, tá? Tem tudo isso que eu tô falando e muito mais, tá? Só que cada um desses temas ele funciona melhor quando ele é regionalizado, ou seja, quando nós utilizamos a cultura específica de um país, uma cultura muito própria. Então é legal a gente conhecer também a cultura do nosso país, do nosso Brasil, para a gente começar a escrever coisas que tem a ver com o nosso povo. E que não vai ser universal. Se você escrever sobre isso que eu vou falar hoje, por exemplo, ele não vai afetar uma pessoa que esteja, sei lá, na França, na Rússia. Não, ele pode até afetar, claro. Mas a essência dele é para o nosso povo brasileiro. E olha só, estava conversando com ela aqui, com a Rosângela, e ela passou para mim 3 coisas interessantes. Ela é do Piauí, ela é de São Paulo, mas os pais são do Piauí, né? E ela estava contando sobre no Nordeste, algumas cidades lá bem mais afastadas das capitais, é comum as pessoas tirarem fotos das pessoas mortas no caixão e encaminhar e mandar elas por correio para os parentes, né? Essa é uma história, putz, bem macabra, né? E aí me recordou um livro fantástico, porque aqui a gente fala bastante de livros também, chamado Terra, do Sebastião Salgado, onde ele tira algumas fotos, algumas imagens, e tem sempre umas imagens que me impressionaram muito, que são de crianças enterradas com asas de anjo, auréolas e olhos abertos, são os anjinhos, né? Também muito comum aí nos rincões do Nordeste. A minha mãe, que é nordestina, veio do Rio Grande do Norte, meu pai também, falava que era porque eles eram enterrados de olhos abertos, porque eles são anjos, eles não precisam esconder seus pecados. Os olhos são espelho da alma. Olha a importância, hein? Olhos, espelho da alma, tá? Então, esse Nordeste... Deixa eu ver aqui, eu até anotei mais algumas coisas. Ah, sim, ela estava falando que lá é muito comum as pessoas verem espíritos à noite perto de suas casas, porque os cemitérios e as casas são muito próximos. E novamente, eu me lembrei de novo do livro do Sebastião Salgado, em que ele tira fotos de algumas vendas, quitandas, armazéns, que tá lá, banana para vender, tomate para vender, leite para vender, caixão para vender, né? E assim por diante. Então é um tema muito recorrente no interior do Nordeste, o que dá um manancial de ideias para nós criarmos as nossas histórias assim magnífico. Então, ó, se você tá afim aí de compreender um pouquinho melhor essa coisa do mistério, da espiritualidade, aplicar nos seus escritos, pesquisa os folclores nacionais. Eu acho o folclore brasileiro simplesmente fantástico. E ó, inscreva-se no nosso canal, comenta, toca no sininho, notificação, para a gente poder cada vez mais melhorar esse canal para você que é escritor e que adora esse mundo literário fantástico, hein? Um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau!